Se você quer, enfim, conquistar o seu lenço amarelo, ser investido como um desbravador, você precisa assistir esse vídeo até o final. Esse aqui é o vídeo que vai te ajudar na sua avaliação, na avaliação do seu cartão de lenço, você tirar de letra todas as perguntas que seu avaliador vai apresentar para você. Esse vídeo vai te ajudar a que você responda todas elas com facilidade, beleza? Então permanece aqui até o final. Até mesmo as questões históricas mais complexas que você olha assim, rapaz, eu não consigo decorar, você vai aprender sim nesse vídeo. E antes de continuar aqui, eu quero deixar um desafio para você. Nós aqui do canal do Clube Aventureiros do Alto, a gente pretende fazer uma série de conteúdos voltados para o estudo em si. A gente posta aqui muitas aventuras da gente, mas também é importante a gente desenvolver também esses outros conteúdos. Estou passando aqui o cartão de lenço, mas fazer uma promessa aqui. Se esse vídeo bater pelo menos 50 curtidas, a gente vai fazer um vídeo especialmente para uma especialidade, a especialidade de origami, certo? Tem poucos conteúdos sobre essa especialidade. Eu particularmente eu não vi muita coisa voltada para o clube, para que com esse conteúdo você consiga responder tudo, tirar de letra a especialidade. Se esse vídeo bater 50 curtidas, vou fazer um vídeo aqui, uma série de vídeos, para que você tire de letra também a especialidade de origami. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o assunto desse vídeo, o cartão de lenço, o que você precisa para então ser aprovado e conquistar o seu lenço. Antes de tudo, você que quer agora ser um desbravador, ser investido em lenço, você precisa entender quem você vai se tornar, onde você está. E também saber falar isso para outras pessoas. Se alguém perguntar para você quem são os desbravadores, como você responderia? Eu vou falar aqui com as minhas palavras, mas você tem que ter o seu jeito, a sua forma, saber explicar quem são os desbravadores. Se alguém perguntasse para mim quem são os desbravadores, eu falaria que é um grupo, né? Um clube formado essencialmente de crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. E nesse clube há a oportunidade de, por meio de grandes aventuras, como vocês veem aqui no canal do Clube Aventureiros do Alto, por meio dessas grandes aventuras, antes, durante e depois de cada aventura, há a oportunidade de crescer, se desenvolver fisicamente, mentalmente e espiritualmente. É um lugar para você crescer, se desenvolver e viver grandes aventuras, acampamentos, excursões, caminhadas. E você tem aqui a oportunidade também de apresentar esse canal para outras pessoas. Aqui eu falei de uma forma bem resumida, mas você tem que saber, no mínimo, entender essa questão, saber falar disso, né? É um ambiente em que a gente participa de várias aventuras, caminhadas, excursões, acampamentos, e a gente busca crescer no grupo de observadores fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Bem simples, né? E aqui no canal, como já falei, mostra um pouco dos momentos em que a gente já viveu juntos. E é interessante você que está começando aí a entrar no clube, você se apaixone por esses momentos, certo? E para que tenha mais visualizações também nos vídeos, vejam, assistam os vídeos aqui no canal, certo? Quem pode participar do clube? Essa pergunta é muito frequente, não vai cair na prova, obviamente. Quando for uma questão que para cair na prova eu vou avisar, mas há sempre o questionamento. Eu preciso ser da mesma denominação que criou o Clube dos Desbravadores para participar do clube? Não, você não precisa. O clube ele foi formado, ele foi idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas você não precisa fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia para então fazer parte do clube. Qualquer pessoa de qualquer denominação, dos seus 10 a 15 anos, podem participar do clube de desbravadores. Ok? Então vamos lá. História do clube. Aqui, nem tudo que eu vou falar aqui vai cair na prova, mas eu vou colocar a nível de conhecimento. Beleza? E começando aqui pelo começo, obviamente, né? Esse senhor aqui, o Arthur Spalding, ele teve a ideia inicial do que um dia viria a ser o clube. Em 1919, o Arthur Spalding ele começou a reunir os seus filhos, os amigos dos seus filhos, e começou a ter as atividades que a gente bem conhece, acampamentos, excursões, começou a ter esses momentos com a garotada da sua época. Então imagine, naquela época em que não havia internet, enfim, a tecnologia não estava tão avançada como hoje, com tantas distrações, estourou o negócio, fez sucesso. E cada vez mais e mais crianças e adolescentes se juntavam, e houve então essa necessidade de deixar mais organizado. Esses clubes que foram surgindo, não organizados, precisavam de uma organização maior. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Em 1921 foram criados então os ideais do clube.
né, para que então quem participasse daqueles clubes entendessem o porquê estavam ali e o que deveriam fazer. Os ideais dão um norte. Os ideais nos guiam sobre quem nós somos, o que fazemos e por que fazemos aquilo que fazemos. Então, em 1921 foram criados aí os nossos ideais, certo? Em 1922, a Associação Geral ela cria o programa de classes. O que são classes? Classes, deixando aqui de uma forma mais fácil, são os níveis que você alcança à medida em que você participa do clube. Se você tem 10 anos, né, você entra no clube, se investe em lenço. E então você vai começar já a participar aí do programa de classes. E o primeiro nível que você vai entrar é aqui a classe de amigo. Com 10 anos você faz a classe amigo, com 11 anos você faz a classe de companheiro, com 12 anos faz a classe aqui de pesquisador, com 13 faz a classe de pioneiro, depois discussionista, depois guia, certo? E ainda há outras classes, a classe de líder, líder master e líder master avançado, certo? Então, o programa de classes serve para ter o desbravador que entra no clube ter uma motivação de estar sempre em atividade e também deixa as atividades do clube com um sentido maior, né? O sentido de crescimento e também a organização por meio do programa de classes. Tudo fica bem mais organizado, né? As atividades do clube têm um sentido maior, né? Mais específico, não fica algo comum. O programa de classes ele serve justamente para que o clube ele seja um ambiente organizado em que os propósitos de cada desbravador sejam bem definidos, os propósitos de crescimento e o que eles precisam fazer para crescer no clube. Tudo isso fica bem organizado por meio do programa de classes, certo? Então, de forma bem resumida aqui, o propósito das classes, em 1922 foi criado o programa de classes, beleza? E então, em 1928 foram criadas as primeiras especialidades, certo? Então, esse senhor aqui, o C. Lesser Bond, ele criou as primeiras especialidades, está aqui na faixa dele, né? As primeiras especialidades. Talvez você conheça algum aqui. Tem aqui cuidados com a casa, técnicas de lavanderia, enfim. Insetos, esse camarada criou aqui as primeiras especialidades. E em 1930, foi a primeira vez que foi utilizado o nome desbravadores. Desbravadores. Em inglês Pathfinder. Pathfinder, desbravador, né? Pathfinder. Certo? Quem deu esse pontapé inicial para que esse nome fosse utilizado foi um senhor chamado Makin. Makin, ele era auxiliar de Theoron Johnson, que ele foi um dos diretores dos clubes que estavam surgindo, certo? E em um dos acampamentos em que o clube do Theoron Johnson e o Makin estavam reunidos lá, no momento do fogo do conselho, em que se contavam histórias, contou-se a história dos grandes exploradores norte-americanos, e eles foram chamados naquele momento de desbravadores, né, Pathfinders, né? E aí ficou, a moda pegou, gostaram do nome, e realmente o nome bonito, né? Desbravadores, Pathfinder, aqui em inglês, Pathfinder. Então, daí em diante, o negócio criou ainda mais corpo. Tá? E em 1946, John Hancock cria o famoso triângulo do clube aqui, certo? O emblema D1. O emblema D1 é o triângulo, certo? Então, ele criou esse emblema aqui, ok? Então, a gente vai ver aqui depois, com mais detalhes, o emblema D1. O emblema D1 é cheio de significados, mas aqui entra a parte importante para que você seja aprovado no seu cartão de lenço. Tudo aqui que eu falei é algo bastante importante. São coisas importantes, mas você precisa aprender isso daqui para ser aprovado. Coloque na sua cabeça. John Hancock criou o triângulo do clube, certo? E agora a gente vai fazer uma linha do tempo aqui. A partir de 1946, você vai contar de 2 em 2. E até 1952 vão haver eventos importantes e que esses eventos vão ser pedidos para você falar sobre eles no seu cartão de lenço, na sua avaliação. 1946, John Hancock criou o triângulo, certo? Bota na sua cabeça. John Hancock criou o triângulo. John Hancock criou o triângulo. 2 anos depois, 1948, o que aconteceu? Henry Berg, ele cria a bandeira dos desbravadores, certo? 2 anos depois.
Henry Berg cria a bandeira. Esse senhor aqui criou a bandeira dos desbravadores. E 2 anos depois, o que aconteceu? 1950, 2 anos depois de 1948, o clube foi oficializado pela Associação Geral. Enfim, o clube foi oficializado. O Clube dos Desbravadores foi oficializado em 1950. E em 1952, Henry Berg ele cria o hino dos desbravadores. Então, o Henry Berg ele fez duas coisas. Ele criou a bandeira do clube, certo? Que tem o emblema D1 no meio, o triângulo do clube no meio e quatro quadradinhos, quatro quadrados, branco ou azul, branco, branco e azul. Nessa sequência, né? Azul, branco, branco e azul. Quem criou foi Henry Berg. Henry Berg criou a bandeira e o hino, certo? Então, vamos fazer aquele linha do tempo de novo. Em 1946, o que, é que foi criado? O triângulo. Quem criou o triângulo? John Hancock. 2 anos depois, 1948, Henry Berg cria a bandeira. 2 anos depois, em 1950, o Clube dos Bravadores é oficializado. Certo? 2 anos depois, de 1950, 1952, Henry Berg cria o hino dos desbravadores. Certo? Isso aqui não vai na prova, mas a nível de curiosidade, em 1954, veja que interessante, né? 2 anos depois de 1952, que foi o momento em que Henry Berg criou o hino, foi o primeiro Campori do mundo, né? Na Califórnia. Foi o primeiro Campori na Califórnia. Aqui é a foto do primeiro Campori sul-americano, não é o Campori da Califórnia, apenas a nível aqui de... para que vocês imaginem como é que foi o primeiro Campori. Como vocês podem ver aqui, é bem diferente a roupa, né, utilizada da de hoje. Então eram outros tempos, certo? Agora vamos para os ideais. Você precisa aqui conhecer os ideais do clube para participar do clube, né? Ser aprovado, então, no momento em que você for avaliado no seu cartão de lenço, certo? Então, todo início de reunião, todo momento em que nós estamos reunidos como clube, a gente apresenta os nossos ideais, a gente recita os nossos ideais, a gente relembra os nossos ideais. Então, começando aqui pelo alvo, a mensagem do advento é todo mundo em minha geração. O que isso significa? Significa que você deve anunciar que Jesus vai voltar para todos que você conhece, enquanto você viver, falar isso, beleza? Que Jesus vai voltar. Lema, o amor de Cristo me motiva. Nem precisa explicar muita coisa aqui, né? O amor de Cristo me motiva, já é bem explicativo. Objetivo, salvar do pecado e guiar no serviço. Ou seja, você vai tirar pessoas do pecado, apresentar Jesus para essas pessoas, de forma que elas mudem, né? Busquem mudar os seus hábitos, deixar o pecado de lado, buscar Jesus e fazer delas pessoas parecidas com você, né? Pessoas que também busquem outras pessoas e tirem elas do pecado também. E assim se cria um ciclo virtuoso, beleza? Objetivo, salvar do pecado e ganhar no serviço. E quando você for falar aqui do voto, você precisa fazer a saudação Maranata. Isso cai também na sua avaliação. Isso vai cair na sua avaliação. Você precisa saber disso, certo? Quando você for apresentar o voto, você tem que ter essa posição aqui. Você vai utilizar seu braço direito, certo? Ele vai estar aqui num ângulo de 45 graus. Seu braço vai estar assim, ó, com a mão dessa forma. O dedo direito ele vai estar dobrado. Esse dedo direito aqui, ele significa o desbravador ajoelhado orando. E esses 4 dedos levantados aqui representam as 4 letras da palavra Maranata. Maranata, a palavra Maranata, ela tem um significado. Ela significa o desejo que nós temos pela volta de Jesus, que Jesus volte o quanto antes. Quando alguém fala Maranata para você, você responde, o Senhor logo vem. É uma saudação, né? Saudação Maranata. Quando alguém fala Maranata, você responde, o Senhor logo vem. Esses 4 A's aqui têm um significado. Amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. E é justamente a mesma coisa que significam esses 4 dedos levantados aqui. São as 4 letras A's da saudação Maranata. Amar, anunciar, apressar e aguardar. Você precisa aprender isso, certo? Então, saudação Maranata, braço direito levantado, a mão espalmada, o dedo direito dobrado aqui, simbolizando o desbravador ajoelhado orando, e os 4 dedos levantados, representando as 4 letras da saudação Maranata. Amar, anunciar, apressar e aguardar. Amar, anunciar, apressar e aguardar. Amar, anunciar, apressar e aguardar. Bota isso na sua cabeça, beleza? Se você aprende isso aqui, vai dar bom na sua avaliação, beleza? Voto, pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal, guardarei a lei do desbravador, certo? Do desbravador, serei servo de Deus e amigo de todos. Há quem fale a lei dos desbravadores, mas é a lei do desbravador, certo? Serei servo de Deus e amigo de todos.
Voto de fidelidade à Bíblia. No voto de fidelidade à Bíblia, você também precisa fazer aqui, ó, a posição. Essa posição para o voto de fidelidade à Bíblia. Um outro detalhe. Quando você vai ter um momento de recitar os ideais, vão falar para você. Para o voto, posição, você vai levantar a mão. Certo? Aí você espera o comando, vão pedir para você levantar a mão. Para o voto, posição, e você certo? Faz aqui a posição da saudação maranata. Certo? Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado. Tem uma vírgula aqui, ó. De um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Tem uma vírgula aqui. Prometo fidelidade da Bíblia, sua mensagem de um Salvador crucificado, vírgula, ressurreto e prestes a vir, vírgula, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. É importante você saber ter essa cadênciazinha, esse ritmo, seguir esse ritmo, certo? Aqui eu esqueci da vírgula, mas esse é o ritmo. Vá revendo aqui os ideais que eu apresentei. Se não decorou, é claro que não tem como decorar de uma vez só, pausa, certo? E decora por trechos aqui. Prometo fidelidade à Bíblia. Decorou? Próximo trecho. A sua mensagem. Decorou? Aí você junta tudo. Prometo fidelidade à Bíblia. A sua mensagem. Aí próximo. De um Salvador crucificado. Certo? Aí junta tudo de novo. Prometo fidelidade à Bíblia. A sua mensagem de um Salvador crucificado. E assim vai. Certo? Vá por blocos. Decore por blocos. A lei. A lei do desbravador. Certo? A lei do desbravador, não lei dos desbravadores. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre o conta no meu coração, ir aonde Deus mandar, certo? Ir aonde Deus mandar. Ok? Então, essa aqui é a lei. Quando a gente vai recitar os nossos ideais, a gente vai estar na posição de sentido, você vai estar com os seus calcanhares juntos, certo? A posição de sentido é feita com os calcanhares juntos, de forma que o pé na sua frente vai ficar em V, assim, ó. Você junta os calcanhares e deixa o pé em V, beleza? E a sua mão, ela vai estar aqui, ó, espalmada, e o dedo do meio, ele vai estar na costura da calça, bem na costura da calça, e a sua mão, a ponta do seu, a sua mão, vai ficar no meio da sua coxa, certo? No meio da sua coxa, não vai ficar nem muito em cima, nem muito embaixo, vai ficar exatamente no meio da sua coxa, e esses dedos aqui, ó, ficam na costura da calça, fica bem bonitinho aqui. A posição de sentido é essa, certo? Vamos lá. Próximo slide aqui. Hino dos Bravadores. Você vai colocar no YouTube o hino. Não vou cantar aqui, certo? Então, vai precisar também decorar um hino. Nós somos os desbravadores. Os cegos, os reis, esse. Cantei. Decore, tá bom? Bota aqui no YouTube e decore o hino. Nossos emblemas. Vamos lá. Emblema D1. Quem criou o emblema D1? Relembra aí. John Hancock. Certo? Quando foi criado? 1946. E vamos para os significados do triângulo. Existem vários significados, certo? O triângulo de cabeça para baixo, ele é apontado como a forma como nós agimos. A gente age na contramão do mundo. O triângulo geralmente ele é colocado de cabeça para cima, né? O Clube dos Salvadores, o triângulo fica aqui de cabeça para baixo e mostra que a nossa forma de agir é diferente, né? A gente busca fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia e é uma coisa, a fazer a vontade de Deus é algo que o mundo ele não costuma fazer. Ele não gosta muito de fazer isso, né? Certo? Também simboliza aqui a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. OK? E o objetivo do clube em desenvolver a parte física, mental e espiritual dos seus membros. Tá bom? Então decora isso. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o desenvolvimento que o clube busca ter aí da parte física, mental e espiritual dos seus membros, e também a questão do triângulo de cabeça para baixo, que significa que nós estamos na contramão do mundo, nós fazemos o contrário que o mundo faz. Também tem outro significado, isso está inclusive no manual do administrativo do clube, que fala sobre isso. Geralmente quando a gente vai, a gente vê uma pirâmide hierárquica, tem um triângulo, né, de cabeça para cima, e quem lidera, o chefe, está no topo, né? E aqui a gente vê o contrário no triângulo do clube, né? A ponta, o topo, que geralmente fica no topo, fica para baixo. Ou seja, quem lidera, quem está lá no topo, quem é o líder, quem é o chefe, tem que servir, né? Então, o clube, ele também coloca isso, né? Ele nos ensina isso.
quem é líder, o líder de verdade é aquele que serve. O clube, ele preza por essa mentalidade, a mentalidade do servir, a mentalidade do serviço, né? Ajudar aos outros, certo? Servir. O emblema de um também tem significado em suas cores, beleza? Então, a cor amarela, excelência, cor vermelha, sacrifício, cor azul, lealdade, cor branca, pureza. Então, você vai ficar repetindo isso aqui. Amarelo, excelência, vermelho, sacrifício, azul, lealdade, branco, pureza. Amarelo, excelência, vermelho, sacrifício, azul, lealdade, branco, pureza. Amarelo, excelência, vermelho, sacrifício, azul, lealdade, branco, pureza. Repete, repete, que aí você aprende, beleza? Bem simples de decorar isso aqui, as cores. Amarelo, excelência, lembra de realeza, né? O ouro é amarelo, a coroa do rei e da rainha, que a gente chama de excelência, né? É amarela, fica na cabeça dela. Você, amarela é excelência, enfim, faz associações. Cor vermelha, sacrifício, sangue de Jesus, bem claro aqui, né, para você decorar. Azul, lealdade. Branco, pureza, certo? Bem fácil de decorar, repete que você consegue. Emblema de um também tem um significado que a gente retira os significados do escudo, certo? E da espada. O escudo simboliza a fé e a Bíblia, a espada, a Bíblia, certo? A Bíblia comparada a uma espada de dois gumes que corta de tudo que é jeito, dos dois lados. Uma espada de dois gumes, beleza? O emblema D2. O emblema D2 representa aqui o clube como uma organização mundial, né? Representa os desbravadores espalhados ao redor de todo o mundo. Então há um globo aqui e aqui no meio desse globo há o emblema D3. Veja que interessante. O emblema D3 aqui, ó, tá vendo? O emblema D3, ele está aqui, ó, no meio. Tá vendo? O emblema D3, que é esse daqui, ele não tem o nome do clube, aqui, Desbravadores, não tem o nome clube aqui embaixo, certo? Ele é utilizado na onde? Nos arganéis. Eu não tenho um arganel de desbravador aqui, só tenho de líder, mas se você for ver no arganéis que só tem esse emblema aqui. Não tem nem o globo. Há outros que são o globo, certo? Aqui o emblema no arganel. E há outros que são apenas aqui o emblema D3, certo? Então a gente encontra aqui nos arganéis esse emblema aqui, tá? Então saiba descrever aqui. O emblema D2 representa o clube de desbravadores como uma organização mundial. O emblema D3 é visto nos arganéis. Pronto, tá aqui, ó. A produção aqui deixou um organel, um arganel. Aqui, ó. O emblema D2 aqui, ó. Tá vendo? Emblema D2. E aqui o emblema D3, certo? Emblema D4. O emblema D4 era bastante utilizado antigamente, na minha época era bem comum mesmo. Eu tinha ele nos uniformes de atividade. Até hoje em dia os uniformes de atividade utilizam o emblema D1, não mais o emblema D4, certo? Mas ele pode ser utilizado aqui, como está escrito, em uniformes promocionais e em bonés de atividade. Isso aqui eu retirei do manual de uniforme do clube, beleza? Então, decorar aqui, ó. O emblema D4 é o emblema informal do clube. Ele pode ser utilizado em uniformes promocionais e em bonés de atividade. De fato, ele ainda está presente, esse emblema aqui, nos bonés de atividade, certo? O emblema D5, a gente encontra ele nos distintivos de classe. Ele tem apenas os contornos, como vocês podem ver aqui, ó, só tem os contornos. A gente vê aqui nos emblemas das classes. Nos distintivos de classes regulares, aqui, ó, você vê eles, cadê? Aqui, ó, o emblema D5, beleza? Então, é isso, o emblema D5. E aqui são os emblemas para líderes, líder master avançado, e aqui, assim como o emblema D4, certo? Há o emblema LD4. LD4, que é o emblema informal, né? Utilizado aqui da mesma forma, utilizado para uniformes promocionais e em bonés de atividade. E agora aqui para líderes, certo? Aqui é a bandeira, você precisa descrever a bandeira como eu falei, dizer que foi criada por Henry Berg, há 4 quadrados aqui, né? Retângulos, melhor dizendo, não quadrados, retângulos, sendo azul, branco, branco, azul. Você precisa descrever aqui a bandeira, dizer que tem um emblema D1 aqui no meio, certo?
E uniforme. Agora para a gente ir para a parte final aqui dessa aula. No uniforme, você precisa descrever o seguinte: uniforme de gala, essa cor aqui, a caqui, certo? E calça ou saia verde petróleo, é utilizada por desbravadores ou desbravadoras de 10 a 15 anos, certo? Se tiver 16 anos acima, a camisa é branca e a calça ou saia continua verde petróleo, tá bom? Então você tem que descrever isso, saber falar isso para o seu avaliador e dizer aqui, ter um uniforme completo, saber onde colocar a faixa, tá bom? A faixa ela vai da direita para a esquerda, okay? Daqui para cá. Você, no uniforme completo, você precisa ter aqui no braço direito o nome do seu clube, o emblema D1 aqui, certo? Colado aqui, costurado. E no esquerdo, o emblema do campo que você faz parte e o emblema D2, tá bom? O seu uniforme tem que estar completo, bonitinho. É interessante sim que você saiba essas informações sobre em que lugar vai cada coisa, tá bom? Para que aí você faça bonito. Inclusive, como eu tinha falado, o amarelo significa excelência, né? Você está carregando excelência no seu pescoço, o lenço amarelo. Você tem que buscar dar o seu melhor, não necessariamente fazer o que está sendo pedido. Você pode fazer algo mais. Isso não vai cair em todos esses detalhes assim no seu cartão de lenço, está bem resumido. Né? Pede para você ter um uniforme completo e uma informação básica sobre o uniforme de gala, né? Os uniformes, certo? Mas é bom você saber o máximo de detalhes possíveis, certo? Então, com o uniforme de gala, qual é o arganel que você tem que utilizar? O arganel é o arganel oficial, certo? Esse daqui, tá bom? Esse aqui é de tecido. Ou tem o de latão, tá bom? Que tem o emblema D3 nele, desenhado. O emblema D3, esse aqui estampado no meio. E tem um outro que é só um emblema D3 com três anéis por trás dele, onde você passa o lenço por ele, certo? Não utilizar arganéis de eventos, de campori, arganéis que não estão de acordo, né, com o padrão solicitado pelo Manual de Uniformes. Aqui, no uniforme de gala, só se utiliza, em uniformes oficiais, só se utilizam arganéis oficiais, beleza? Não promocionais, beleza? Então, moças, meninas de 10 a 15 anos vão utilizar sapatilha, certo? Preta, sem nenhum detalhe, sem nenhuma pedrinha, sem nada, lisa, 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 lisa. Tem que ser sapatilha. E meia soquete branca, certo? E meninos, sapato preto. É interessante para ser elegante o negócio, vá com um sapato preto social, de cadastro e o bico dele arredondado, certo? Arredondado. É mais elegante. Não ser aquele bico quadrado finão para cima, assim para frente. Não é muito elegante, não. Tá bom? Mas pode ser um sapato preto, liso, sem nenhum detalhe, certo? Mas é interessante que seja sapato social. Eu acho mais interessante, é uma opinião minha, sapato social preto de cadastro e com a ponta aí arredondada. É show de bola, elegante. A meia tem que ser preta, tá bom? Meninos meia preta e meninas meia soquete branca. Tá bom? E para finalizar aqui, resta o que para você ser investido? Você precisa ter pelo menos 60 dias, participar há pelo menos 60 dias das atividades de algum clube, participar de algum clube. Você precisa decorar 4 versos bíblicos, ter uma Bíblia, ter o uniforme completo, como já falei. Então, ó, aprovado, aprovada, beleza? Não é interessante que você vá e apresente esses versos. No princípio criou Deus e a terra. Disse Jó, Jesus chorou, né? Não matarás. Não, por favor, por favor. Pelo menos, decore o Salmo 23. O Senhor postou na fotografia, enfim, decore 4 versinhos aí do Salmo 23 que faça sentido, que seja interessante você repetir, né? Você ter isso na sua mente para um momento difícil, enfim, ou até mesmo para aconselhar uma pessoa. Você tem esse verso na cabeça, certo? Não tem como você sair do canto aprendendo no princípio, quer dizer, é importante também, né? No princípio criou Deus e céus e a terra. Disse Jó, Jesus chorou. Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo menos o Salmo 23. Eu estou dando uma sugestão aqui. Beleza? Tudo que foi passado aqui é o suficiente para que você seja, então,
aprovado, tá? O mais difícil, digamos assim, seria você aprender os ideais. Para quem nunca ouviu os ideais do clube antes, é bastante coisa para decorar. Depois vem a questão da história, como eu falei lá. Você tem que, se você decorar a partir de 1946 os eventos, né? Criação do triângulo, criação da bandeira, oficialização do clube, criação do hino. E quem fez cada coisa? John Hancock criou o triângulo. Henry Berg criou a bandeira e o hino, né? Aí você já tem um grande avanço. Você já desenrolou a história que é pedido no cartão de lenço. E depois vem aqui para você falar um pouquinho do uniforme, decorar os versos da Bíblia, 4 versos bíblicos e, enfim, dá para você passar tranquilo. E como considerações finais, eu quero dizer para você, bem-vindo, bem-vinda. Com certeza você vai passar, se dedique, veja esse vídeo 2, 3, 4, 5 vezes e vai valer a pena, tá bom? Eu não vejo a hora de você voltar aqui para esse vídeo e falar assim, valeu. Eu espero que tenha ajudado, tá? Esse vídeo tenha ajudado, ter feito de coração aqui para os meus bravadores do clube que eu faço parte, o Clube Aventureiros do Alto, ou até mesmo de outros clubes que em algum momento podem vir ver esse vídeo. Estude, se dedique e bem-vindo aí a essa família gigante de Lenço Amarelo. Espero conversar com você em algum outro momento. Espero que a gente crie outros vídeos. Não esqueça de curtir. Se tiver pelo menos 50 curtidas, vai ter vídeo aqui especial de origami. E espero te ver em outro momento. Valeu, estuda!